Oi, tudo bem? Hoje a gente vai aprender sobre arquivos e diretórios. Como a gente já viu, no esquema aqui da máquina de von Neumann, as memórias secundárias a gente pode entender elas aqui como sendo dispositivos de entrada e saída. Por quê? Porque o computador não precisa delas para funcionar. Elas são acessórios para guardar de forma permanente, né, os arquivos do usuário e também programas, tá? O que o computador precisa de verdade? De uma memória RAM, né, que é a memória principal, que ela é volátil, onde são guardados os arquivos e os programas que estão em execução. Quando não estão em execução, vem para a memória secundária. A gente viu também que as memórias secundárias elas têm tipos diferentes, né? Elas podem ser eletrônicas, que é o caso aqui dos pendrives, SSDs, tá? E também cartões de memória. São memórias do tipo flash, ok? E a gente tem aqui as memórias magnéticas, no caso aqui o HD, né, o HDD, ou Hard Disk Drive, os disquetes e fitas. Então são dispositivos que armazenam dados de maneira magnética. E temos também as unidades óticas, né, que são os leitores de CD, DVD e Blu-ray. Tá? E hoje eu destaquei aqui o HD porque a gente vai entender um pouquinho melhor como ele funciona. Aqui o disco, um HD, né? Por isso o nome HD é um disco metálico, né? Hard disk é um disco duro, né? Ou disco rígido. Ele é um disco metálico que tem uma superfície que é magnetizável, tá? E um dispositivo desse aqui, um HD desse aqui, ele pode ter um ou mais discos, tá bom? E ele tem aqui os discos, né? Tem um motor onde os discos são presos, né? Um motor e um eixo do motor. Tem aqui a cabeça de leitura e gravação, que apesar da aparência que ela não chega a tocar na superfície do HD, ela fica muito próxima, mas não toca. Aí essas cabeças de leitura e gravação elas são presas a um braço, né? Esse braço ele é articulado, então ele gira fazendo aqui um raio, né? Na superfície do disco, né? Nesse sentido aqui. E para esse movimento acontecer, a gente tem um atuador. A superfície do disco ela é magnetizável e cada campo magnético que essa gravação gera, né, pode indicar bits 1s e bits 0s, tá? Então, imagina um conjunto de pequenos ímãs, né, ou sinais magnéticos gravados nesse ímã, nesse disco. E aí esses campos eles têm sentidos opostos, né, onde quando eles são opostos o campo magnético é pequeno, quando eles são alinhados na mesma direção eles se somam, né, e tem um campo magnético maior. Então, assim é possível identificar valores, identificar ou interpretar como uns e zeros na superfície do disco. E ele é organizado em setores e trilhas, e também em cilindros. Tá? Os setores são partes das trilhas, e as trilhas são como se fosse um círculo na superfície do disco. E são várias trilhas e vários setores pelo disco. E o conjunto de trilhas a gente vai ter um cilindro, tá? Onde as trilhas são coincidentes aqui em cada um dos discos, né? Formam um cilindro, né? Por isso, né, que quando se fala em armazenamento, se representa armazenamento, o ícone é um cilindro desse tipo aqui. Então é isso. Os HDs são organizados em trilhas e setores, e essas trilhas correspondentes em cada face do disco são chamadas de cilindros. Cada face por quê? Às vezes um disco rígido tem apenas um disco desse, né? Porém ele tem dois lados e os dois lados são utilizados. Então cada uma das faces, né, é composta por várias trilhas e essas trilhas quando coincidem a gente chama de cilindro. E nesse exemplo aqui a gente tem 3 discos e eles têm 3 e cada um deles tem 2 faces. Portanto aqui esse cilindro é formado por 6 trilhas coincidentes, tá? E ainda, né, o sistema operacional utiliza dessa forma aqui como está organizada a informação em um HD, e ele cria também um sistema de arquivos. E esses sistemas de arquivos dividem essas trilhas e setores em clusters, né, ou pequenas partes, né, para colocar os dados, né, geralmente em múltiplos de 8 bits. Tá? Então um cluster pode ter 8, 16, 32, 64 bits, depende do HD e do sistema de arquivos utilizado. Uma das desvantagens do disco rígido, né, é a fragmentação de arquivos, né, onde acontece que um arquivo pode ocupar
mais de uma trilha, mais de um setor, mais de um cilindro, né, sendo espalhado pelo disco. Então isso causa, de certa forma, alguma lentidão na hora de recuperar um arquivo. Por exemplo, aqui o arquivo A tem pedaços dele espalhados por diversos setores do disco. Então, na hora de fazer a leitura, de recuperar esse arquivo, né, de copiar ele para a memória RAM, o disco vai pegando partes em setores e trilhas diferentes. Então, isso leva mais tempo. Então, o ideal é que os arquivos sejam gravados de maneira contígua, né? Ou seja, que eles estejam juntinhos, certo? Que isso, dependendo do tamanho dos arquivos e do volume de arquivos que tem no HD, pode torná-lo mais rápido, né? Então, no caso, o contrário acontece aqui com a fragmentação. O desempenho, né, de um HD pode ser piorado com a fragmentação de arquivos. E a organização dos dados num disco, né, ele é feito pelo sistema operacional, né? Quando a gente vai fazer a instalação de um sistema operacional em um computador, a gente precisa formatar o HD de maneira que o sistema operacional consiga gerenciá-lo, né? Pois o sistema operacional é um gerenciador de recursos, ele gerencia também como os arquivos devem ser armazenados em um disco, tá? É o que chamamos de tabela de alocação ou sistema de arquivos. E esses sistemas de arquivos são estruturas e regras lógicas usadas para gerenciar os grupos de informações e os nomes de arquivos, como se fossem regras de como os dados devem ser gravados, os limites, como devem ser os nomes, o que pode e o que não pode. Então, tudo isso depende do sistema de arquivos. No caso de sistemas operacionais baseados em Linux, existem diversos tipos de sistemas de arquivos, cada um com finalidades e digamos, versões diferentes, né? Onde, por exemplo, aqui o ext2, 3 e 4 são consecutivas evoluções de um mesmo sistema de arquivos. No caso dos macOS da Apple, existe o Apple File System e nos mais antigos o HFS. Então, existem sistemas de arquivos diferentes para versões diferentes do macOS. E o Windows também existem diversos tipos de sistemas de arquivos, sendo que o principal, né, o mais usado nos computadores domésticos e de escritório, né, é o NTFS, onde a gente tem recursos avançados aqui de segurança, compartilhamento, os limites para tamanho de nome de arquivos e quantidade de diretórios também foi, digamos, ampliado aqui, né, nesse tipo de sistema de arquivo aqui do Windows, tá? Nas mais antigas, o FAT ou FAT32, existiam limitações quanto a tamanho de arquivos, quanto ao tamanho do nome, né, o comprimento do nome em caracteres de um arquivo, e assim como a quantidade de diretórios para armazená-los. Esses sistemas de arquivos eles podem ser usados em mídias diferentes. Eu falei até agora do HD, porque é um dos principais meios de armazenamento e onde a gente observa a atuação direta dos sistemas de arquivo. Porém, mídias eletrônicas, como um pendrive, um SSD, que não tem um disco, não tem aquela organização em setores e trilhas, ele também pode ser formatado utilizando, pode e deve, né, ser formatado utilizando um sistema de arquivos. Por exemplo, aqui o exFAT aqui no Windows, ele foi criado para formatação de memória flash, né, como um pendrive. Já o FAT, ele também pode ser utilizado para isso. Só que ele é um pouco mais antigo, né, da época do Windows 95, 98. Utilizava-se desse tipo de sistema de arquivos. Já do Windows NT em diante, se não me engano, utiliza o NTFS. E os arquivos são um conjunto de caracteres que são armazenados de alguma forma, né, em algum disco ou alguma memória eletrônica. E os arquivos representam programas e documentos e caracterizam-se por tipo e tamanho. Quanto ao tipo, eles podem ser arquivos executáveis, né, ou seja, programas binários, podem ser imagens, arquivos de planilha, arquivos de texto, vídeo, enfim, diversos tipos de arquivos diferentes. E quanto ao tamanho, eles vão variar de alguns kilobytes a até os gigabytes, tá? E para dar nome a esses arquivos, a gente vai utilizar um nome qualquer dado pelo proprietário do arquivo, né, pela
por quem está criando o arquivo, e uma extensão que vai definir que tipo de arquivo é o arquivo que você está criando ou salvando. Tá? Então, essa extensão aqui, ponto tipo, né? Ponto .exe, ponto .jpg, ponto .xls, xlsx, como a gente pode observar nessa imagem aqui, servem para o sistema operacional identificar que tipo de arquivo é, associar um ícone àquele tipo de arquivo e também associar um programa para abrir aquele arquivo. Tá? No caso, por exemplo, os arquivos que têm a extensão docx vão abrir com o Word. Os arquivos que têm a extensão xlsx vão abrir com Excel. E assim por diante. Cada tipo de arquivo vai ser associado a um programa. E além do tipo, eles têm também o tamanho, né? Ó, que a gente pode observar. Por exemplo, aqui esse arquivo PNG tem aqui 3.3 kilobytes. Esse arquivo de vídeo aqui, MP4, tem 8 kilobytes, 8.000 kilobytes, ou seja, 8 megabytes, mais ou menos isso. Os diretórios são formas de organizar os arquivos em meio de armazenamento. Né? Um HD, por exemplo, pode ter muitos e muitos diretórios. E esses diretórios, né, a gente costuma chamar de pastas. Por quê? Porque quando os computadores ganharam a interface gráfica, esses diretórios passaram a ser representados com ícones nesse formato de pasta, né? Essa pastinha amarelinha aqui. Então, acabou criando esse segundo nome, né? Que seria pastas. Então, diretório é a mesma coisa de pasta, beleza? E os sistemas operacionais representam esses diretórios e pastas de maneira diferente. Muito semelhantes, porém um pouquinho diferentes, né? A grande diferença está aqui na raiz, né? Tá? O que é a raiz? A raiz representa uma partição de um HD, por exemplo. É uma parte do HD ou o HD inteiro. Então, nesse caso aqui dos computadores com Windows, é comum que venha associado ao HD principal, que é onde o sistema operacional está instalado, a letrinha C, tá? C2 pontos. Ah, professor, mas por que não tem a letrinha A ou B? Por que começa em C? Historicamente, as letrinhas A e B eram reservadas para unidades de disquete. Então, sempre que tinha um disco rígido, por padrão, era associado aqui à unidade C. Só que os drives de disquete foram deixando de ser usados, então eles simplesmente sumiram daqui. Mas a unidade C continuou unidade C. Então, aqui na unidade C, a gente tem a raiz, né? Onde estão todos os arquivos em um HD, todos os arquivos e diretórios. Quando você clica em um diretório, por exemplo, aqui está selecionado Fritzen, aqui a gente vai observar o conteúdo desse diretório. E aí, dentro desse diretório, a gente tem outros diretórios, né? Então, esses aqui a gente chama de subdiretórios. Dentro de um diretório, a gente pode ter subdiretórios e arquivos. A quantidade e o tamanho dos nomes, isso vai ficar limitado ao sistema de arquivos que está sendo utilizado nessa unidade. Outros sistemas operacionais, a gente tem isso muito próximo, muito parecido. Por exemplo, aqui, uma imagem do Elementary OS. E os sistemas de arquivos em Linux são praticamente todos, seguem esse mesmo padrão, onde tudo é representado pelo barra, né? Ou seja, essa barra aqui é a raiz do sistema, a raiz dos sistemas de arquivos do sistema operacional. Então, dentro dela, por exemplo, a gente tem aqui o diretório home, que é o diretório onde ficam os conteúdos dos usuários, e dentro de home, né, mais uma barra, tem um subdiretório que, no caso, elementar aqui, é o nome do usuário. E essas pastas que estão sendo exibidas aqui estão dentro desse diretório, dentro dessa pasta. Tá? Uma característica do Linux, de sistemas operacionais Linux, é que quando você adiciona novas unidades aqui, continua tudo sendo representado aqui pela barra, porque as unidades adicionais vão ser montadas em um diretório, né? Ou seja, um dos diretórios do sistema de arquivos vai representar as demais unidades. E a gente tem essa mesma organização também nos nossos celulares, né? Por exemplo, aqui, a gente tem aqui um gerenciador de arquivos do meu celular. Clicando aqui em armazenamento, ele vai me mostrar os diretórios que tem dentro desse dispositivo de armazenamento aqui, no caso,
o armazenamento interno. Aí eu poderia fazer a mesma coisa aqui utilizando um cartão SD. Ele me mostraria o conteúdo. E, mais uma vez, entrando em um diretório desse, no caso aqui DSIM, eu vou ter um subdiretório aqui, chamado câmera, não sei nem se dá para ler. E dentro dele eu vou ter diversos arquivos aqui que, quando eu tiro uma foto, vai sendo salvo nesse diretório. Então aqui a gente tem 3 diretórios, né? A gente tem a raiz aqui, que é o armazenamento interno, 2 diretórios. A gente tem a raiz, que é o armazenamento interno. A gente tem o diretório vsim e tem um subdiretório câmera. E dentro desse subdiretório câmera, a gente tem os arquivos que a câmera gera, né? Como são gerados por um software, né, pelo aplicativo da câmera, ele coloca um código aqui que geralmente é associado à data e a um número de ordem, talvez. Isso vai variar de aplicativo para aplicativo, depende dele, né, de como foi programado. Aqui no Windows Explorer do Windows 10, a gente tem essa opção aqui, este computador. Em este computador, quando eu clico aqui em este computador, ele vai me mostrar as unidades de disco que eu tenho nesse computador. No caso, tenho um SSD aqui, que está o C2 pontos. Aqui eu tenho um HD, que é o D2 pontos. E tenho 2 virtuais aqui, que são do Google Drive. Beleza. Vamos focar nesses 2 aqui. Primeiro no C2 pontos. Aqui em C2 pontos, vou clicar aqui, ó. Ele vai me mostrar, clicando aqui, ele vai me mostrar todos os diretórios que eu tenho criados aqui na raiz do C. Clicando aqui na barra de endereços, eu tenho aqui apenas C2 pontos, quer dizer que eu estou na raiz do diretório C, tá? Raiz do meu HD C. Aí eu vou entrar agora, vamos aqui para a pasta usuários. Users, cadê? Usuários aqui. Clique duplo, agora eu estou no diretório dos usuários, né? Então clicando aqui, ó, C2 pontos barra users. E agora eu vou entrar no meu diretório aqui, no meu usuário. Ó, eu entrei mais um subdiretório, C2 pontos users rock. Tá? Então aqui são todos os arquivos de usuário que os programas que eu vou instalando vão criando. Alguns arquivos de configuração do próprio Windows, né, que ele salva os dados dos arquivos dentro de alguns desses diretórios aqui. E também os meus documentos, downloads, enfim, músicas, tudo ele vai organizando aqui por usuário. Tá? Esse mesmo endereço aqui eu posso utilizar um terminal para acessar. Tá? Ou mesmo criar subdiretórios aqui. Vamos lá, eu vou abrir aqui o CMD, apertei aqui o Windows mais R e ele abrir aqui o executar e eu vou digitar CMD. Tá? Aqui no CMD, olha só, ele já me entrega aqui dentro do meu usuário. Ah, mas eu quero ir para a raiz, então eu vou colocar CD e a barra que é a raiz. Então ele foi para a raiz do sistema. Ah, se eu quiser entrar no diretório users, né? CD users. Ele entrou no diretório users. Se eu quiser ver o que tem dentro, ls. Não, ls é em Linux, né? Dir. Ele vai listar o conteúdo do diretório users. Ah, aí ele marca aqui o que é um diretório e o que é arquivo, né? Então, se tem esse dir na frente aqui, quer dizer que é um diretório. Vou entrar aqui no meu diretório, cd, rock. Então, cls para limpar a tela. E vou dar um dir para ele listar o conteúdo. Olha só. Então, todo esse aqui é o conteúdo do diretório rock, tá? Então, ó, quando tem um arquivo, ó, ele me mostra aqui sem esse dir na frente. Então, são arquivos de configuração que eu tenho aqui. Ó, tem um arquivo em PDF, ó a extensão dele aqui. Enfim, é isso. Aí, se eu quiser criar um diretório aqui, dá para fazer? Dá. CLS. Então, vamos criar um diretório. mkdir. mkdir é Linux, é md. E o nome do diretório. Vou chamar aqui de diretório. Então, dá um dir para ver se ele apareceu. Aula diretório, está aqui. Vamos entrar nele. CD,
aula, diretórios, um tab ele completo. E vou dar um dir aqui dentro e ele não vai me mostrar nada. Então ele me mostra aqui o dir e o dir ponto ponto. Se eu quiser sair do diretório, eu digito cd ponto ponto, ele volta a um diretório. Se eu quiser ir direto para a raiz também, eu vou colocar cd barra, né, que ele volta para a raiz. E a gente pode entrar no diretório digitando o nome completo do endereço, né? Barra rock barra aula diretórios. Então eu posso digitar um endereço completo. E aqui dentro eu vou criar um outro diretório, md make dir, né? Make directory. Vou criar subdiretório. Subdiretório. Vou dar um dir e apareceu lá o subdiretório. Eu vou entrar nesse subdiretório, dar um dir, não tem nada. Vou para a tela. Vamos criar um arquivo nesse subdiretório. Vamos lá. Eu já estava dentro. Usuários. Ok. Aula diretórios. Vou criar um arquivo aqui. Eu criar um documento qualquer aqui, texto. E criar um outro aqui dentro também. Pronto, vamos ver como acessar isso por lá. Então agora eu vou dar um dir. Olha aí. Tem aqui o outro texto.txt. Vou botar um cd ponto ponto para voltar um diretório para o subdiretório aula. E vou dar um dir também. E ele vai me mostrar aqui que tem um diretório, que é o subdiretório, e tem um arquivo texto.txt. Então por hoje é isso e até a próxima.